Olá, bom dia para você. O Mundo Record News está no ar. 2 acidentes aéreos em um intervalo de 2 dias fizeram da semana passada uma das mais trágicas da história da aviação americana. No total, foram mais de 70 vítimas. Era noite de quarta-feira quando um clarão próximo a uma das pistas do aeroporto Ronald Reagan em Washington assustou quem estava na torre de controle. A explosão foi causada pela colisão de um avião comercial da companhia American Airlines que se aproximava para o pouso com 64 pessoas a bordo, com um helicóptero militar com 3 ocupantes. As 2 aeronaves bateram no ar e caíram no rio Potomac, ao lado do aeroporto. Todas as 67 pessoas morreram. Uma apuração preliminar aponta que a torre de controle não tinha funcionários em número suficiente para o volume de tráfego aéreo no momento do acidente. A Administração Federal de Aviação reconheceu que as condições da equipe eram anormais e que um controlador fazia o trabalho de 2 pessoas. Mas gravações mostram que antes da colisão houve um contato com o helicóptero militar para saber se os pilotos viam o avião e orientá-los a sair da rota de pouso do jato. Para especialistas, tudo indica que o helicóptero militar poderia estar fora da rota de voo autorizada e trafegava acima do limite permitido para aquela área. O resgate começou imediatamente e até a tarde deste domingo, além das caixas pretas do avião e do helicóptero, 41 corpos foram retirados do rio. Menos de 48 horas depois do acidente em Washington, outro avião caiu em uma avenida da Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia. Segundo as autoridades, o bimotor era de transporte médico. Todos os passageiros eram mexicanos. Os 4 tripulantes, uma criança que voltava de um atendimento e a mãe dela morreram. A queda ocorreu logo após a decolagem, próximo a uma área residencial. Com a explosão, o fogo atingiu casas e veículos. Além dos ocupantes da aeronave, uma pessoa que estava dentro de um carro também morreu e pelo menos outras 19 ficaram feridas. As causas do acidente são investigadas. Um susto durante um voo nos Estados Unidos. Um avião pegou fogo pouco antes da decolagem. As imagens foram gravadas de dentro da aeronave. Uma das turbinas explodiu após ser ligada, levantando bastante fumaça. 104 passageiros e 5 tripulantes que estavam no voo da United Airlines desembarcaram e foram realocados para outras viagens. Esse caso aconteceu no Texas. As causas do incêndio são investigadas. Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, México, Canadá e China, entraram em guerra tarifária com o país depois que Donald Trump decretou o aumento de taxas. A primeira reação ao aumento das tarifas comerciais determinado por Donald Trump veio do Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou a imposição de taxas, também de 25%, sobre 155 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos, como cerveja, vinho, bebidas destiladas, frutas, sucos, roupas, equipamentos esportivos e eletrodomésticos. Segundo o líder canadense, 30 bilhões começam a valer já nesta terça-feira e os outros 125 bilhões serão aplicados em 3 semanas. A presidente do México também reagiu à decisão de Trump de taxar em 25% os produtos do país. Sem detalhar nenhuma medida, Cláudia Sheinbaum afirmou que instruiu o secretário da Economia do país a implementar medidas tarifárias e não tarifárias e ainda criticou a medida adotada pelo republicano. Já a China foi mais diplomática. Em um comunicado do Ministério do Comércio, publicado neste domingo, os chineses afirmaram que vão contestar a nova tarifação de 10% dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio e que a imposição de taxas viola seriamente as regras da OMC. O governo de Pequim ainda pediu aos Estados Unidos que se envolvam em um diálogo franco e fortaleçam a cooperação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que a alta nas tarifas pode causar inflação no país, mas ao mesmo tempo falou que esse é um preço que valerá a pena ter pago.
Um prédio de luxo explodiu nesta manhã em Moscou, capital da Rússia. Pelo menos uma pessoa morreu. Segundo as primeiras informações, a explosão aconteceu no saguão do primeiro andar do prédio e foi causada por um dispositivo ainda não identificado. Além da morte, outras 4 pessoas ficaram feridas. A polícia tenta descobrir se o crime foi premeditado. Ainda de acordo com as autoridades, não há danos estruturais no condomínio. O grupo terrorista Hamas libertou no final de semana mais 3 reféns que ficaram em cativeiro por 484 dias. Em troca, Israel soltou 183 prisioneiros palestinos acusados de diversos crimes. A libertação começou cedo e dessa vez não houve aglomerações. A mudança acontece depois que Israel denunciou os riscos que os reféns correram na última quinta-feira, quando foram cercados por uma multidão. Os terroristas libertaram o terapeuta ocupacional Keith Siegel, de 65 anos, o carpinteiro Ofer Calderon, de 54 anos, e o soldador Yarden Bibas, de 35 anos. Em uma base militar no sul de Israel, a mulher de Keith Siegel, uma ex-refém do Hamas, comemora quando o marido é entregue à Cruz Vermelha. Já no hospital, ele se encontrou com as filhas. Israelenses se reuniram aqui na Praça dos Sequestrados para acompanhar a libertação. Por todos os lados é possível ver homenagens aos reféns, especialmente à família Bibas. Yarden já está com as forças de defesa de Israel, mas os 2 filhos pequenos e a mulher seguem em poder dos terroristas. Na praça, pinturas, fotos e alívio com o retorno dos reféns. Esta chilena, que mora em Israel, faz questão de comparecer a todas as libertações. Eu me sinto no dever moral de vir aqui porque sou parte desse país, diz ela. Porque vivo aqui, sou parte deste país. Os reféns Ofer e Yarden estão neste hospital no centro de Israel. Dos 6 sequestrados que foram trazidos para cá desde o início do cessar-fogo, 3 já receberam alta. Todos passam por exames e o tempo de internação depende da avaliação dos médicos. Emoção também para Ofer Calderon. Ele recebeu uma surpresa. Ciclistas foram recepcionar o carpinteiro. Ofer é família. Só abraçar ele e não falar. Só abraçar. Em troca dos 3 reféns, 183 prisioneiros foram soltos. O número é maior do que os 90 previstos, porque inclui palestinos que foram detidos após o dia 7 de outubro. Ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol começa a ser julgado por agressão sexual contra a atleta. Essa e outras notícias você confere logo depois do intervalo. Até já! Começou hoje o julgamento de Luís Rubiales, o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, que beijou sem permissão a jogadora Jenny Hermoso durante a celebração da Copa do Mundo Feminina de 2023. O julgamento acontece numa cidade próxima da capital, Madrid. A promotoria pede uma pena de 2 anos e meio de prisão, 1 ano por agressão sexual e 1 ano e meio por coação. Segundo o Código Penal espanhol, um beijo não consentido pode ser considerado agressão sexual, uma categoria penal que engloba todos os tipos de violência sexual. Para a imprensa, Rubiales alegou que foi apenas um selinho e que a atleta permitiu, o que ela negou. Jenny Hermoso também participa desse primeiro dia como testemunha. Ela disse que um caso como esse não deve ocorrer em nenhum ambiente social ou de trabalho. O julgamento vai até o dia 19 de fevereiro. A situação no continente africano continua tensa devido ao avanço de rebeldes na República Democrática do Congo. O presidente de Ruanda, país vizinho, acusa a África do Sul de apoiar os conflitos violentos. A repórter Danissa Moiane, da Record Moçambique, tem mais detalhes. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, declarou que o país está pronto para lidar com um possível confronto com a África do Sul, caso este país continue a apoiar a guerra na República Democrática do Congo.
Kagame frisou que Ruanda está aberto a soluções pacíficas, mas não hesitará em responder a um eventual confronto. A afirmação surge após conversas com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre a situação no leste da República Democrática do Congo. Kagame criticou declarações públicas de autoridades sul-africanas, afirmando que contém distorções e ataques deliberados. O conflito de longa data intensificou-se com os rebeldes M23, que o Congo e a África do Sul e os outros países acusam o Ruanda de apoiar, capturando a cidade estratégica de Goma, no leste do Congo. O Sudão do Sul suspendeu o toque de recolher nacional imposto há mais de 10 dias. O levantamento do recolher obrigatório imposto a 17 de janeiro ocorre devido à sequência dos distúrbios ocorridos na capital Juba e noutras cidades do país por conta dos protestos contra os assassinatos e execuções de refugiados no vizinho Sudão. Além da suspensão do recolher obrigatório, o governo ditou o levantamento da suspensão das redes sociais, Facebook e TikTok, imposta após a difusão de conteúdos explícitos de ataques contra refugiados sul-sudaneses no Sudão, que causaram dezenas de mortos. Denissa Moyane, de Maputo, em Moçambique, para o Mundo Record News. Um motorista desatento quase causou uma tragédia na Índia. Veja o momento em que o ônibus atropela o funcionário que está ao lado do pedágio. O homem chega a ser jogado para o canto, mas por sorte não sofreu ferimentos graves. Na verdade, os dois estavam errados. O motorista que não se atentou à frente dele e o funcionário que ficou no meio do caminho. E olha, a definição de luxo mudou para milhares de consumidores ao redor do mundo. Ao invés de ostentar com objetos caros, as pessoas estão optando por viver experiências. O público que investe nas marcas de luxo encolheu. As prioridades mudaram. Consumidores, em especial jovens adultos, têm preferido colocar o próprio dinheiro em experiências de luxo em vez de objetos. Para aqueles que já eram adeptos de gastar altas cifras, saem de cenas bolsas, lenços e sapatos caríssimos. Entram passeios em iate, experiências gastronômicas, viagens em primeira classe. Mesmo quem tem menos dinheiro tem preferido investir nos pequenos prazeres. Por isso, os produtos de luxo que conseguiram melhores resultados de vendas no ano passado foram os de beleza, especialmente os perfumes. O cliente do luxo quer exclusividade e as grandes grifes não são capazes de oferecê-la mais. A exceção é uma famosa marca francesa que cresceu em 2024 graças às longas listas de espera e exigências a respeito do perfil do cliente na própria loja antes de comprar uma cobiçada bolsa. A grife acabou se deparando com um problemão, graças às cópias tão apreciadas por aqueles que não podem comprar por causa do alto valor ou porque não são aceitos por ela. Uma bolsa vendida por uma grande rede varejista americana viralizou em minutos depois do burburinho nas redes sociais. Enquanto a verdadeira, que leva até 40 horas para ser feita à mão por um único artesão, custa mais que um carro popular, a cópia foi vendida por menos de R$600, dependendo do tamanho e da cor. A diferença de preço fez com que as consumidoras fossem à loucura. Uma jogada certeira para quem sonha com luxo, mas tem muitos boletos para pagar. Resultado, vendeu como água. Para uns, um golpe de mestre. Para outros, um ultraje ao legado da moda. A varejista já removeu o produto do site, alegando que a peça saiu do catálogo como parte do rodízio regular de produtos. Mas especialistas jurídicos sugerem que a retirada pode ter sido uma resposta a uma possível ação legal da grife de luxo, que é conhecida por proteger rigorosamente suas marcas registradas e o design dos produtos. No Brasil, não foi possível comprar a tal cópia, porque a varejista saiu do país em 2019. Nos Estados Unidos, o mercado paralelo continua realizando o sonho de muitas consumidoras levarem a tiracolo a bolsa mais famosa do mundo, nem que seja uma simples cópia. As fortes enchentes na Austrália fizeram as autoridades emitirem um alerta de crocodilos.
Essas imagens são da região de Queensland, habitat natural desses animais. O Departamento de Meio Ambiente advertiu a população para ter cuidado com crocodilos que podem estar à espreita nas águas da enchente. Para eles, águas barrentas são um esconderijo perfeito. Tem chovido muito na região nos últimos dias. Por causa das enchentes, uma pessoa morreu afogada. Milhares de moradores foram deslocados para abrigos. Agora prepare-se para conhecer uma região da Itália onde a luz do sol simplesmente não chega durante o inverno. E para driblar a escuridão, eles bolaram um plano bem ambicioso. Como é viver longe da luz do sol? É um pouco diferente, porque o sol é capaz de deixar nossa autoestima mais alta. Essa é Viganella, uma pequena cidade medieval no Vale Antrona, em Piemonte, norte da Itália. Distante 130 quilômetros da capital da moda, Milão, quase na fronteira com a Suíça. Um lugar remoto, isolado, cercado por montanhas. Uma paisagem que conta mais de 7 séculos de história. Casas de pedra, ruas estreitas, passagens subterrâneas. Viganella é um lugar castigado pela falta de luz. Vocês deveriam experimentar viver alguns meses aqui para sentir a diferença do Brasil. Estradas sinuosas à beira de penhascos são a única alternativa para chegar à cidade sombra. Pelo caminho, vilarejos vizinhos igualmente pequenos, mas com uma particularidade que causa, digamos, ciúme a Viganella. Todos são aquecidos pela luz do sol. Na velha e milenar cidadezinha, os raios solares não tocam nenhum canto. Nem mesmo quando o relógio marca meio-dia. Aqui na região, eu não conheço outras vilas com esta característica. Aqui na Itália, o inverno é nesta época do ano e a gente está numa região onde a temperatura normalmente fica abaixo de zero, faz bastante frio, tem neve, diferente do Brasil, onde é verão, faz muito calor, sol durante umas 12 horas por dia. Um privilégio que os moradores aqui de Viganella não têm. De novembro a fevereiro, a luz solar só chega, olha ali, ó, até metade da montanha. E a cidade fica desse jeito, completamente na sombra. Oh, Brasil é belo! Brasil é lindo! Vocês estão bem com o país de vocês, hein? Quente, sempre bonito, bem diferente daqui. Não à toa, muitos vão embora. Deixam as casas abandonadas. Hoje, cerca de 40 pessoas ainda resistem à escuridão de Viganella. Teresina é uma das moradoras mais antigas. Já estamos acostumados desde a infância. Para nós é algo quase normal. Claro que se tem sol é melhor, mas é possível viver sem ele. O impacto da falta do sol pode causar uma série de repercussões. Aumento do risco de obesidade, de diabetes e de problemas psicológicos. Mas afinal, por que a tão potente luz do sol não chega a Viganella? A explicação está na posição geográfica. Uma montanha enorme fica bem em frente à cidade. São 1.000 metros de altura, bloqueando a maior estrela. No inverno, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E nesse pequeno intervalo diário, o grande paredão não dá brechas para o sol. Em 2006, uns 19 anos atrás, as autoridades aqui da região tiveram uma ideia para fazer a luz solar chegar até Viganella. Como? Refletindo o sol. Um
painel foi instalado bem no meio dessa montanha atrás da cidade. As placas de aço funcionam como um espelho. O equipamento capta e reflete os raios solares para a cidade lá embaixo. É uma ideia interessante para manter este lugar um pouco vivo e para atrair turistas e alguns curiosos. São 8 metros de largura, 5 de altura, 40 metros quadrados e 1 tonelada. A estrutura é equipada com um sistema que rastreia e segue o movimento do Sol. Uma espécie de girassol mecânico. Não ilumina toda a cidade, só um pouco da praça. Na verdade, é um quebra-galho. O quebra-galho custou à prefeitura 100 mil euros, o equivalente hoje a 640 mil reais. Antes, uma ideia considerada genial por muitos. Agora, poucos se mantêm empolgados com a invenção. É sempre uma companhia quando funciona, mas no momento não está funcionando. Sim, o sol artificial está quebrado e pelo segundo inverno seguido. O prefeito diz que o equipamento precisa ser modernizado, um reparo de alto custo. Há problemas que vêm antes de outros, mas trataremos do espelho com o mesmo empenho para que tudo seja solucionado. O espelho vai funcionar. Vamos nos empenhar com força e vontade para resolver o problema. Enquanto os espelhos não cumprem seu papel, fevereiro é ansiosamente aguardado. É quando o sol volta a brilhar em Viganella. O jeito é acreditar que o próximo inverno será mais iluminado e aquecido. Que paisagem, não? Aconteceu neste domingo o Grammy, a cerimônia que premia os melhores da música mundial. A cantora Beyoncé foi o grande destaque da noite. The Grammy goes to Cowboy Carter. Beyoncé levou para casa o prêmio mais importante da noite, o de álbum do ano com o disco Cowboy Carter. Saindo das raízes pop, o álbum é uma imersão no mundo country, que resgata a história dos primeiros cowboys negros dos Estados Unidos. Maior vencedora de Grammys da história, Beyoncé nunca tinha faturado o de melhor álbum do ano. I just feel very full and very honored. It's been many, many years. Além de vencer o prêmio mais importante, Beyoncé também ganhou na categoria Melhor Álbum Country. Mas a noite foi de muitas premiações. Kendrick Lamar também foi um dos principais vencedores da noite. Levou 5 prêmios pelo hit Not Like Us. Outro grande destaque foi para Lady Gaga e Bruno Mars, que levaram o prêmio de melhor performance em dupla com o hit Die With A Smile. Acompanhada dos 2 filhos, Shakira ganhou na categoria Melhor Álbum de Pop Latino, mesma categoria em que a brasileira Anitta concorria. Outros artistas brasileiros, como Milton Nascimento, Ivete Sangalo e Djavan, também estavam na disputa, mas não venceram nas categorias indicadas. Olha só, uma bailarina francesa viralizou nas redes sociais ao desafiar o frio e dançar em um navio na Antártica. A performance aconteceu sob temperaturas extremamente baixas e cercada por água e blocos de gelo. Vitória Dalbeville usou toda a técnica para se equilibrar mesmo com o movimento da embarcação.
A bailarina estava de colã, meia calça e sapatilhas. O bulbo onde ela dança é uma estrutura projetada para melhorar a estabilidade e a velocidade do navio. Ela fez questão de esclarecer que não usou inteligência artificial para produzir essas belas imagens. E nós fechamos esta edição do Mundo Record News. Obrigada por sua companhia. Boa semana. Vem aí o Hora News na apresentação de Pedro Salgado.